Irmãos, mais uma semana que Deus nos concedeu. É motivo de nós estarmos alegres, contentes, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. E Deus tem abençoado de forma tão extraordinária os membros da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. E eu creio que nós temos que ter os nossos corações gratos, apesar de todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, limitações, preocupações, angústias, né? O apóstolo Paulo diz que nada disso nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é uma verdade absoluta, né? Nada do que está acontecendo e nada do que vier a acontecer vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta semana nós tivemos alguns fatos interessantes, importantes, que marcou a membresia, que marcou a convivência dos membros da igreja. Primeiro, nós tivemos a cirurgia da irmã Helenice. Graças a Deus, correu tudo bem, Deus abençoou, Deus esteve ao seu lado, e nós queremos deixar aqui uma palavra de contentamento, juntamente com a irmã Helenice, com a família, né? Quando eu falo família, estou falando do esposo, dos filhos, né? De agradecimento a Deus por aquilo que Deus fez na vida da irmã Helenice, pelos médicos que Deus preparou, a equipe médica. Foi um sucesso, né? Ela já está em casa, está quase totalmente recuperada. O médico pediu que ela fizesse, né, aquela quarentena, né, necessária para que se recupere. Então, que Deus continue abençoando a irmã Helenice e vamos continuar pedindo a Deus por ela. A irmã Elisângela está com cirurgia marcada, aguardando o momento apropriado. Eu continuo pedindo à igreja que continue intercedendo por ela. Viu? A irmã Elisângela, lá da congregação do Parque 120. A irmã Máxima também, a sua marcação da sua cirurgia foi adiada em virtude dos últimos acontecimentos que nós temos tido aí. Também nós queremos dizer aos irmãos, comunicar àqueles que ainda não tiveram oportunidade, que fiquem atentos, porque nós temos 2 atividades online, além desta, né? Então, são 3 atividades online. A primeira delas, Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, às 9 horas da manhã, lá pela mídia do Meet, né? As irmãs que não conseguem, falam com seus filhos, que eles baixam, e aí, 9 horas da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. A primeira foi um sucesso, né? E nós esperamos que assim continue. Então, as irmãs reservem aí, os irmãos reservem, domingo pela manhã, das 9 até as 10, 10h15, mais tardar, nós teremos aí a nossa Escola Bíblica Dominical. Então, nós queremos contar aí a participação de todos, viu? O maior número possível. Também, além da Escola Bíblica Dominical, nós temos tido nossos cultos de oração, às terças-feiras, às 20 horas ou às 8 horas da noite. O primeiro também foi um sucesso, né? Nós tivemos uma participação muito efetiva, muitos irmãos participando, e nós queremos continuar, então, na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Faça a sua agenda aí para estar orando, né, juntamente conosco e também participando do ensinamento bíblico. Desafios, né? A igreja tem desafios, nós estamos aí vivendo esse período aí de transtornos, de pandemia, dificuldades. Muitos irmãos, alguns irmãos já foram demitidos, né? Foram mandados embora, e aí nós contamos com a participação dos irmãos, né? A igreja, aqueles irmãos que puderem ajudar através de 1 quilo de alimento não perecível, todos os sábados, das 16 até às 18 horas. Nós estaremos ali, nós temos uma equipe, a irmã Lurdinha, mais o irmão Marcelo, estão ali fazendo um recolhimento, né, desses produtos para as montagens das cestas básicas. Tem sido muito bom mesmo, Deus tem abençoado. Não tem faltado nada, a igreja tem socorrido aqueles que têm necessidade, vamos continuar socorrendo, a gente está lutando aí em algumas frentes, né, e eu conto com a participação dos irmãos. A igreja, a gente não precisa falar o nome daqueles que estão sendo atendidos, mas a igreja tem atendido. Os irmãos também não queriam saber, né? Mas a comissão tem, é só se os irmãos quiserem saber quem é que a igreja está ajudando,
é só procurar o Marcelo e a Lourdinha. Mas eu acho que isso não tem necessidade da gente ficar divulgando quem são as pessoas que estão sendo ajudadas, né? Nós temos certeza absoluta que Deus tem abençoado e que Deus vai continuar nos abençoando. Então, nós temos esse grande desafio. Irmãos, quanto à revista da Escola Bíblica Dominical, eu gostaria que os irmãos tivessem um pouco de paciência, atentassem bem para alguns fatos muito importantes. Primeiro, Escola Bíblica Dominical, as revistas da Escola Bíblica Dominical, nós não solicitaremos. Por que não solicitaremos? Primeiro, porque nós vamos ter um grande acúmulo de revistas guardadas. E não seria bom a gente desperdiçar dinheiro no momento que nós estamos vivendo. Possivelmente, durante a semana, eu vou estar enviando as lições via online. Aí os irmãos, né, pega o título, né, estude, nós temos os textos, né, eu vou começar a fazer alguns comentários durante a semana e os irmãos estarão acompanhando os comentários aí através de áudio, né, e isso todo mundo pode ter. E aí eu peço o seguinte, os irmãos terminando de ouvir o áudio, os irmãos apaguem para que o celular dos irmãos não fique superlotado. E aí os irmãos tenham dificuldade de outras coisas. Uma orientação também muito básica. Os irmãos sempre procurem limpar os seus smartphones, os seus celulares, para que na hora que for baixar os nossos programas e assistirem, haja espaço suficiente. Terminou, apaga, acabou. Tá bom? Não precisa ficar com ele aí no celular, mas é bom que os irmãos, né, tenham esse sentimento aí, esse procedimento de limpeza, para que os irmãos possam ter outras atividades, né? Então, possam assistir outras atividades. Irmãos, são essas nossas comunicações. Não tenho nenhuma novidade no que diz respeito aos membros da igreja. Todos estão bem. Não tenho notícia de alguém que esteja internado por Covid. Até agora, ninguém. Nós temos aqueles irmãos que correm perigos, aqueles irmãos que estão na linha de frente. Esses irmãos, eu peço que os irmãos orem por eles, né? São aqueles que trabalham lá na questão de médica, né? Hospitais, que estão muito próximos, que trabalham com público, com aglomeração. Peça muito bem, peça por esses irmãos. E aí nós temos uma série, nós temos a Marta, nós temos o Adriano, nós temos a Michele. Além deles, nós temos também a irmã Maria Bispo, que é enfermeira, né, diretamente ali em contato. Nós temos irmãos que trabalham no comércio, que estão em contato, né? Então, esses irmãos, eles necessitam, né, que nós acompanhamos eles com intensidade de orações. E outros que estão, né, aí viajando de trem, né, uma série de irmãos, muitos irmãos já retornaram ao trabalho, vamos orar por eles, vamos interceder, vamos pedir a Deus pela vida deles, para que eles não sejam infectados e assim venham infectar seus familiares. Se eu esqueci algum nome, os irmãos me perdoem, né, de irmãos que estão precisando das nossas orações. Vamos orar ao nosso bondoso Deus. Nosso Pai que está nos céus, nós queremos te agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado, o privilégio, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido de vivermos, ó Deus, durante essa pandemia, ó Deus, debaixo da tua infinita graça, debaixo da tua misericórdia, debaixo do teu amor, debaixo, ó Deus, da tua infinita proteção. Ó Deus, obrigado, Pai bendito, obrigado, Deus, pelas vidas, ó Deus, dos teus servos e as vidas das tuas servas. Tome, ó Deus, cada um, ó Deus, em tuas santas e divinas mãos. Cuide deles, ó Pai, e venha abençoá-los, ó Deus, para a tua honra, para a tua glória, ó Deus, e para o teu louvor. Ó Deus, abençoe os enfermos, ó Pai, providencia, ó Deus, médicos para eles, ó Deus, abençoe, ó Deus, aqueles que estão com dificuldade de emprego, que não venha faltar nada, e que a sua igreja, ó Pai, que a igreja, ó Deus, seja mantenedora, ó Deus, desses irmãos, ó Deus, que estão com dificuldades, ó Deus. Venha abençoá-los, ó Deus, e que a tua graça, ó Pai, repouse sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós agora ouviremos uma música e após a música nós estaremos meditando na palavra do nosso Deus e logo em seguida, após a meditação, nós ouviremos
mais uma música. Que Deus abençoe a todos.
nós agora vamos iniciar a meditação na palavra do nosso Deus. A grande preocupação desta oportunidade que nós queremos manifestar é exatamente como está no título aí. Que tipo de relacionamento temos com o nosso Deus? É bem verdade que nós estamos vivendo uma época de muitas mudanças e também épocas de adaptações e também épocas de muitas renovações, muitas coisas aparecem, muitas novidades. Tudo isso faz parte das nossas vidas, né? E aos poucos nós vamos nos adaptando, os outros têm facilidade de se adaptar com muita rapidez, outros demoram um pouquinho mais e outros, né, vão demorar um tempo maior do que os primeiros. Mas essas mudanças, elas devem ser abraçadas com certas cautelas. Temos que ter muita cautela nessas mudanças, nessas novidades que normalmente surgem em nossas vidas. Aí nós temos que usar exatamente o que diz a Bíblia, né? A palavra de Deus. Examinai tudo e retende o que é bom, né? Retende o bem. Que tipo de relacionamento temos com Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Paulo diz: viver de um modo digno. Né? O que é viver de um modo digno? Esta expressão, ela, na verdade, é uma expressão bastante ampla. O apóstolo Paulo, ele traz nessa expressão todo um conjunto de comportamentos, de atitudes, de vida que nós devemos ter para com o nosso Deus, né? Na relação que nós temos com Ele, a relação de responsabilidade. Nós somos responsáveis diante de Deus por aquilo que Ele colocou em nossas mãos e pelos desafios que Ele fez a cada um de nós. Então, o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Filipenses, nós vamos ler agora do versículo 1 até o versículo de número 12, eu não vou ler todo o versículo, todo o trecho que está aí, pode dizer assim: portanto, se alguma exortação há em Cristo, se alguma consolação, se alguma comunhão do Espírito, se algum entranháveis afeto e compaixão, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, passando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe para cada um somente o que é seu, mas cada qual também olhe para o que é do outro, tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, mesmo tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte da cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que está sendo lida aos nossos corações. Nós te agradecemos, ó Deus, por esses princípios que o Senhor tem estabelecido e tem colocado, ó Deus, diante de nós. Princípios estabelecidos, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus. Princípios, ó Deus, que são suaves, Deus, são agradáveis, ó Pai, e nos conduzem, ó Deus bendito, a passos verdejantes, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido muito bondoso para conosco, não tem olhado, ó Deus, para nossas falhas, para os nossos pecados, mas tem nos abençoado. Agora, Deus, eu te peço as tuas bênçãos para todos os membros da igreja, os parentes, amigos, ó Deus, aqueles que estão distantes. Ó Deus bendito, venha com as suas mãos, ó Deus, abençoá-los, ó Pai bendito, e prover, ó Deus, o necessário, ó Deus, para a vida, para a existência de cada um. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus bendito, pela vida da irmã Maria, ó Deus, que na sexta-feira, ó Pai bendito, foi transferida para a presença do Senhor. Muito obrigado pela vida dela.
Obrigado, Deus, pela vida do seu filho, de seus filhos, de sua filha, ó Deus bendito, os netos e bisnetos, ó Pai bendito, e demais, ó Deus, familiares da tua serva. Obrigado, ó Pai, pelos momentos que ela esteve conosco. Obrigado pela vida dela. Deus, obrigado, ó Pai, pela graça que o Senhor proporcionou, ó Deus, para que nós pudéssemos conhecê-la, ó Deus. E obrigado, ó Pai, por tudo aquilo, ó Deus, que ela fez e que ela realizou, ó Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai. Amém. Amém. Que tipo de relacionamento, é a pergunta que nós fazemos, que tipo de relacionamento temos com o nosso Deus? Eu havia dito que estamos vivendo num mundo de profundas mudanças. E esse mundo de profundas mudanças, evidentemente, que nos influencia. Nós não estamos imunes às mudanças. Se não somos alcançados pelas mudanças, os nossos familiares são alcançados e nós também, imediatamente, também somos alcançados pelas mudanças que ocorrem no mundo. E essas mudanças, a gente tem que estar bem atentos para que elas não venham a tornar-se obstáculo no nosso relacionamento com o nosso Deus. Nosso relacionamento com o nosso Deus, ele não pode ser mediado, ele deve ser direto. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, uma das coisas que aconteceu de muito significado, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Isso é muito importante, significa dizer que a partir da morte de Jesus Cristo, eu não preciso, nenhum ser humano não precisa mais de intermediário, de qualquer tipo de intermediação para chegar a Deus. Não é necessário terceirizar. Você não precisa disso, eu não preciso disso. Você tem acesso direto a Deus. Eu tenho acesso direto a Deus. E esse acesso ele foi garantido exatamente com a morte de seu filho, Jesus Cristo. Ele morreu para que, além de sermos salvos, nós também tivéssemos acesso direto a Ele. Hoje nós podemos conversar com Ele, porque nós temos exatamente Jesus Cristo, que fez o papel exatamente de destruidor. Jesus destruiu exatamente as barreiras, ele rompeu as barreiras que existiam entre o homem e Deus. Mas o que tem acontecido é que nós, às vezes, salvos, crentes em Jesus Cristo, por uma série de influências da cultura, nós temos regredido, temos voltado, às vezes, sem percebermos, ao tempo da lei, ao tempo em que havia intermediário. E essa tentação, ela é normal e ela passa em nossas vidas e elas vão entrando, se a gente não tiver muita atenção, muita leitura da Bíblia, a gente começa exatamente a entrar por essas tentações e quando nós menos percebemos, nós estamos exatamente estabelecendo os intermediários para o meu relacionamento, para o seu relacionamento com Deus. E um desses intermediários é exatamente consumidores, quando nós nos tornamos consumidores de mensagens. É muito comum, hoje nós vivemos muito preocupados com o dia a dia, os nossos afazeres, e isso nos leva, às vezes, cada um de nós somos tentados a estabelecermos determinados tipos de mensagens, determinados modelos de mensagens, e essas mensagens nós estabelecemos exatamente como mantemos uma relação com elas de relação de consumidores. Então, eu gosto de ouvir tal mensagem, eu vou ouvir tal mensagem, e hoje, com a facilidade das mídias, nós selecionamos e nós gostamos exatamente de estabelecer mensagens que nós gostamos de ouvir. E o mais interessante disso tudo é que, além de estabelecermos esse tipo de mensagens como produto de consumo, nós normalmente estabelecemos nós consumimos aquela, essa é uma tendência que a gente tem que estar muito atento, gostamos de consumir aquelas que acariciam as nossas carências, as nossas taras, as nossas ansiedades. É muito comum, por exemplo, o crente viver num momento
como este, numa pandemia, onde o desespero começa a tomar conta e começar exatamente a consumir mensagens proféticas, mensagens que vêm exatamente apontar uma saída milagrosa, alguma coisa espetacular, uma vitória do crente sobre a pandemia, superior a tudo aquilo que nós estamos vendo, né? Algo que fuja o nosso controle, que seja mais na área, mais na esfera do milagre. E quando essas mensagens elas são proclamadas, elas são enviadas, né? A nossa tendência é abraçar esse tipo de mensagem. Por quê? Porque esse tipo de mensagem ele vai de encontro às nossas preocupações, às nossas necessidades momentâneas. Qual é a nossa preocupação agora? Nossa preocupação é exatamente sair livre, não ser atingido por essa pandemia, não ser atingido pela Covid. Então, eu vou selecionar o quê? Eu vou ser um consumidor de mensagens que mostrem que eu serei vitorioso, que ninguém da minha casa vai passar por Covid, que ninguém da minha casa vai ser atingida. Vou procurar mensagens, principalmente que estão dentro daquele salmo, 10.000 cairão à sua direita, 5.000 à sua esquerda, e por aí adiante, e você não será atingido. E todas aquelas mensagens que normalmente vêm acariciar o quê? As nossas necessidades. Então, a minha necessidade agora é a qual? A minha necessidade é exatamente uma mensagem que me mostre que eu não vou ser atingido por esta enfermidade. Olha, isso faz um sucesso tremendo. E aí a nossa tendência é ser o quê? A nossa tendência é sermos exatamente consumidores desse tipo de mensagem. Então, cada época que nós vivemos, cada situação, cada espírito que domina a década, a época, o momento que nós estamos vivendo, é muito comum a gente ir de encontro, baixar, encontrar, procurar mensagens exatamente que venham de encontro a essas minhas necessidades. Então, nós temos que estar muito atento a isso. Temos que estar atento para que nós não sejamos consumidores. Há algum problema dessas mensagens? Não. O perigo que existe é eu me tornar exatamente um consumidor. Quanto mais eu deixar de ir à igreja por causa desse tipo de mensagem, eu deixar de ler a Bíblia, eu deixar de ouvir Deus, né? A minha preocupação se torna outra. Então, eu me torno um mero consumidor de mensagens. E o apóstolo Paulo, no capítulo 2 da carta dele aos Filipenses, Paulo diz assim: portanto, se alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixão, Paulo diz: completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Olha que mensagem extraordinária. Além de ser uma mensagem extraordinária, a mensagem ela nos estica. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo de número 1, ele vai falando sobre os nossos sentimentos. E no versículo de número 2, ele vai dizer: completai o meu gozo para que tenhas o mesmo pensar, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Paulo não está aqui lançando o seu leitor, Paulo não está aqui lançando os crentes da igreja de Filipe, que são os leitores originais deste documento. Paulo não está exigindo deles que eles sejam consumidores. Quanto mais, Paulo diz: olha, vocês, além de tudo, vocês têm que viver, as experiências de vocês têm que ser experiências semelhantes às minhas que eu vivi com Cristo. Que experiências são essas? Então, ele vai contando aqui no versículo de número 1, no versículo de número 2. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. É o que o apóstolo Paulo está exatamente nos orientando. Mas esses desafios, eles continuam.
Então, nós temos o primeiro desafio, é estarmos atentos a não nos transformarmos em consumidores de profecias, de mensagens, de cultos. E agora, Paulo vai falar o quê? Agora a Bíblia vai orientar o quê? Agora, nós temos que estar atentos para nós não nos tornarmos consumidores de profecias. É interessante que nós estamos vivendo uma experiência nova para muita gente. As pessoas que já têm mais de 50 anos estão vivendo experiências, né, espetaculares. A geração mais nova não olha com tanto espanto, né, não tem tanto espanto nas mídias que estão surgindo e que já surgiram. Então, nós temos aí alguns símbolos muito interessantes que está diante dos irmãos, são símbolos exatamente de mídias sociais. E essas mídias, elas têm um papel de quê? Elas têm um papel de tornar-se intermediária entre aqueles que têm a mensagem e nós, que somos consumidores. Como também elas têm exatamente a capacidade de facilitar a nossa comunicação, a comunicação entre pessoas, a comunicação entre grupos. E nós vivemos, esse período foi muito interessante, quando nós tivemos o início da pandemia no Brasil, nós tivemos um fenômeno muito interessante. O Zap, o WhatsApp, ele foi usado de forma tão estrondosa para propagar profecias que, segundo alguns crentes, tinham recebido do Senhor com relação à pandemia, que foi uma coisa espetacular em termos de quantidade. Eu nunca me esqueço, eu particularmente, recebia quase todos, a cada 3 dias ou a cada 2 dias, e chegou um momento que, a cada dia, eu comecei a receber exatamente zap, vídeo de irmãos dos mais variados lugares, das mais variadas denominações. Eu recebia vídeos do interior de São Paulo, comecei a receber vídeo de outros estados, de profecias. Eu nunca me esqueço, uma que marcou muito, é a profecia de uma mulher que dizia que, a partir do dia tal, nós teríamos 5 dias de uma escuridão total. E eu guardei aquela profecia e depois eu interroguei aqueles que me mandaram aquela profecia, porque não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4, foram vários. Eu interroguei aqueles que mandaram, afinal de contas, nós já passamos a data e a profecia não se cumpriu. Quem é que conhece essa mulher para perguntar para ela o que aconteceu, se foi ela que falhou ou se foi Deus que não atendeu às necessidades dela, às profecias dela? E eu achei interessante que, depois que mandaram essa profecia, outros também mandaram a mesma profecia, agora com outra voz, com outras pessoas e com outros líderes religiosos. Eles se apropriaram daquela profecia e transformaram aquela profecia como se fosse profecia deles. E, novamente, as pessoas, muitos crentes, começaram a mandar essas profecias. Então, eu me lembro que alguns crentes ficavam exatamente assustados, abismados. Isso é verdade, eu estou preocupado, a minha família, meu filho, o que vai acontecer? É o fim do mundo, não sei o que. Então, sabe, não liam mais a Bíblia, não estavam mais interessados em culto, não estavam mais interessados em mais nada. O interesse deles era exatamente propagar, mandar e receber profecias. E isso tornou-se exatamente como uma peste. Outros mandaram profecias, inclusive, isso está na TV, está aí nas mídias sociais. Outros começaram a fazer profecias sobre a Covid, decretando o fim dela, decretando que ela não tinha mais poder, decretando que as pessoas podiam sair, que as pessoas podiam andar, que passou tal óleo, bebeu tal água, né, usou tal coisa, comprou feijão, comprou isso, comprou aquilo outro, estava livre exatamente da Covid. A Covid não tinha mais poder. E é interessante que, como o segmento evangélico ele é suscetível a isso, como ele se apresenta como um mercado extremamente consumidor. As pessoas produzem e parte dos evangélicos assumem isso, consomem isso, e, além de consumir, tem a coragem também de repassar para outros, transformando, às vezes, a vida de outros em verdadeiros martírios, né?
E há outros que mandam para os seus irmãos e ainda exigem um determinado comportamento mediante aquilo que aquela profecia está dizendo. Então, consumo de profecias foi uma coisa absurda. E algumas das pessoas, guarde bem isso que eu estou dizendo, algumas das pessoas foram vítimas disso. Cantores, pastores, crentes, igrejas, foram vítimas. Decretaram que a Covid não tinha poder sobre eles e morreram. Outros foram internados, outros estão possuídos pela Covid. Nós tivemos aí um caso muito interessante de um grande líder religioso, que todo mundo conhece. Ele disse que a Covid era um instrumento do diabo. E hoje ele está com Covid. Está se escondendo nos melhores hospitais de São Paulo, escondido para que os seus membros, suas igrejas, não tenham conhecimento, mas está vitimado de Covid. E agora, como é que fica? O homem que fez profecia, propagou profecia, essa profecia foi espalhada, foi enviada, foi mandada, as pessoas consumiram, crentes consumiram, e agora, como é que fica? Então, consumidores de profecias. Então, os meios midiáticos, a mídia, ela tem esse papel, né, da divulgação, tornar essas coisas acessíveis a todos. E se nós não atentarmos bem, nós nos tornaremos e nos tornamos, e muitos têm se tornado exatamente consumidores de profecias. Há crentes, há pessoas que não conseguem exatamente passar uma semana sem receber profecias e sem fazer profecias. O apóstolo Paulo, ele chama muito a nossa atenção. Paulo estava vivendo um período muito difícil. Ele estava preso. Ele estava vivendo um período de muita violência. Mas isso não dava o direito para ele de fazer profecias que não iriam se cumprir. Então, isso nós temos que estar atentos. Paulo diz, no versículo 3 do capítulo 2, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Por que eu puxei esse texto? Por que eu pensei esse texto? Porque, normalmente, as pessoas que se dizem profetas, portadoras de profecias, são pessoas que, normalmente, têm um certo domínio sobre aqueles que recebem profecias. E a tendência daqueles que normalmente produzem profecias é se tornar exatamente orgulhoso, gostam de se vangloriar, são contenciosos, perdem a humildade, consideram-se superiores aos outros. Por isso que o apóstolo Paulo, por isso que a Bíblia, o Novo Testamento, ela não instiga, ela não incentiva a profecia, embora ela não negue, embora não haja negação explícita, nem condenação explícita. Mas o apóstolo Paulo diz que se eu soubesse falar a língua, se eu fosse um grande profeta, mas não tivesse amor, Paulo diz, nada disso me aproveitaria, nada disso me seria útil. Então, veja bem, essa é a questão. Normalmente, cuidado com o consumo excessivo de profecias. Busque na palavra de Deus, busque na sua igreja, palavra do líder, daquele que está liderando, né? Ouça a palavra de Deus. Não é o momento de ficar ouvindo, procurando, atrás, ficar consumindo profecias. Qual das profecias que foi entregue para nós se cumpriu? Nenhuma delas. Nenhuma delas. Eu não tenho uma, eu tenho centenas de profecias que foram mandadas, nenhuma delas se cumpriram. Agora, eu esperava que essas pessoas que mandaram a profecia e que são divulgadores de profecias tivessem a coragem também, a humildade suficiente de mandar um vídeo para as pessoas que eles mandaram a profecia, dizendo para elas, olha, desculpe, eu falei, eu me enganei, eu não atentei para a palavra de Deus. Eles mandam a profecia não cumpre, ficam quietos como se nada tivesse acontecido. Isso não é correto. Não se cumpriu, é hora de voltar atrás. Vamos examinar mais a palavra de Deus. Vamos cuidar da palavra de Deus. Não se pode se tornar simplesmente consumidores de profecias. Isso não faz bem para a alma humana.
Não faz bem para a vida, não faz bem para a igreja. Outro tipo de consumidores é os chamados consumidores de cultos. Isso está se tornando muito comum. O apóstolo, o nosso querido escritor aos Hebreus, lá no capítulo de número 10, no versículo de número 25, ele se expressa da seguinte maneira, capítulo 10 de Hebreus, versículo de número 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Vai se aproximando aquele dia. Que dia? O dia da volta do Senhor. Quando? Não sei. Ora, não sei. Mas Cristo voltará. Não compete a nós dizermos o dia e a hora, porque isso não foi revelado a nenhum mortal, a ninguém. É o que diz a palavra de Deus. Então, veja bem, consumidores de culto. Infelizmente, pela nossa correria, pela nossa falta de tempo de buscar a palavra de Deus, tempo de estarmos juntos, isso tem exatamente nos proporcionado as condições necessárias para que nós sejamos tentados a sermos simplesmente consumidores de culto. Então, eu não vou ao templo, eu não vou à igreja por vários motivos. Não vou à igreja porque, afinal de contas, eu não tenho tempo, eu trabalhei a semana inteira, eu tenho muitas coisas para fazer. E aí, o que eu faço? Eu começo a eleger alguns cultos, algumas igrejas, através das mídias, e me transformo em consumidores de culto, ou de cultos. E mais do que isso, não somente isso, mas eu também, além disso, eu também, às vezes, viro propagadores exatamente desses cultos, ensinando outros a não buscar a palavra de Deus, a não buscar exatamente a sua congregação, mas se tornar também consumidor de culto, como eu sou, como eu me transformei. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos chama muita atenção, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, admoestando uns aos outros, e tanto mais que vedes que vai se aproximando aquele dia. Nós temos que estar atentos. Então, a nossa tendência, porque, veja bem, Jesus, ele nos orientou, ele disse o seguinte, que aquele que quisesse edificar uma casa, aquele que vai edificar uma casa, Jesus disse que existe dois tipos de construtores. O que senta, calcula, vê, constrói a casa sobre a rocha, com dificuldades, e aquele que constrói a casa em qualquer lugar. Jesus disse, olha, o que vai acontecer? Um dia virá tempestade. A casa que foi edificada sobre a areia, essa casa vai ruir. E a casa que foi edificada sobre a rocha, ela não vai ruir. Por quê? Porque ela está firme. Ela foi exatamente edificada sobre bases sólidas. E a nossa base, quando nós começamos a ser simplesmente consumidores, a nossa base, que bases são? As bases que nós devemos plantar a nossa casa. Aqui casa é no sentido de vida, de caráter, né, de estilo de vida, de valores. Nós não fazemos, nós terceirizamos. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus, ela não é lida. Nós não gastamos tempo em oração. Nós não aprendemos. Não aprendemos porque não vamos ao templo, também é onde nós precisamos aprender. Os judeus iam à sinagoga para aprender também. Para orar, para estar junto orando, para a leitura da Bíblia. Jesus foi ao templo e a Bíblia diz que Jesus leu. Jesus estava lá exatamente lendo também a palavra de Deus. Então, o templo, que não é a igreja somos nós, o templo, ele é um lugar necessário, sim. Essa ideia que o templo não é lugar necessário,
Claro, isso faz parte do mundo secular, isso faz parte da situação que nós vivemos, o contexto que nós estamos vivendo, né? Esse mundo pós-moderno, ele desvaloriza mesmo as entidades, os órgãos, as organizações, as autoridades. Então, o jovem ele é tentado a ver hoje que o templo, aquele lugar que a gente se reúne, aquele é lugar de pessoas cafonas, de pessoas idiotas, que aquele lugar lá só vai pessoas para fazer o mal. Tudo bem. Esse é o pensamento predominante da nossa sociedade. Mas não é assim. Ocorre em alguns casos, ocorre, não podemos negar, mas não são todos que são isso. Então, veja bem, qual é o papel do templo quando nós nos reunimos como igreja? Nós nos reunimos no templo como igreja. Não é o templo que é a igreja, mas quando nós nos reunimos no templo como igreja, o que nós vamos fazer lá? É uma série de coisas que nós vamos fazer. Louvar a Deus, glorificar a Deus, entoar hinos, louvores, mas há 3 coisas que são bases: leitura da Bíblia, oração e aprendizado. Paulo chama de edificação. Paulo, até no Novo Testamento, Paulo coloca em evidência a figura do mestre, aquele que ensina, né? Aquele que instrui. Paulo coloca exatamente em relevância esse personagem. Então, são esses elementos que vão exatamente nos oferecer a base necessária para a nossa formação como indivíduo, como pessoa, formação do nosso caráter, nosso estilo de vida. Então, se eu terceirizo isso, se eu terceirizei isso, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente um fundamento que não vai resistir às grandes tempestades da vida. É por isso que nós estamos vendo aí, nós estamos numa pandemia e o que nós estamos vendo de pessoas, de crentes desesperados, como se fosse o final do mundo, né, em função disso. Terceirizaram. O culto para eles é simplesmente um detalhe, quer dizer, eu vou quando eu puder. Eu não preciso de aprendizagem. Hoje nós temos as mídias, as pessoas estão aí ensinando, nós temos os blogueiros. Então eu não preciso de ensinamento. Mas a Bíblia, ela não fala exatamente sobre isso. A Bíblia não dá essa orientação. A Bíblia ela oferece outras orientações. Então, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir o seguinte: primeiro, não nos tornemos consumidores de mensagens. Não nos tornemos consumidores de profecias. Não nos tornemos consumidores de cultos. Tudo isso é bom, mas não deve ser tão bom ao ponto de nos transformarmos simplesmente em meros consumidores. E o apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 12, de sorte, meus amados, do modo como sempre obedeceste, não como a minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Esses 2 termos aí, eles são extremamente profundos, não vou me deter neles, uma outra oportunidade eu me detenho neles, temor e tremor. A nossa salvação, ela foi realizada e ela continua sendo realizada porque nós estamos exatamente numa trajetória, nós estamos numa caminhada, estamos caminhando. Estamos caminhando para a eternidade. Mas nessa trajetória, nesse temporal que nós vivemos, nós temos que nos agarrarmos cada vez mais às coisas do Senhor. Vivê-las, para que nós não fiquemos desesperados quando as tempestades e quando os infortúnios, quando os embates da vida abaterem não somente sobre nossas vidas, mas na vida de todos, como é o caso no momento que nós estamos vivendo. E aí o versículo 13, o apóstolo Paulo diz: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda.
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, ou como luz no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri, nem em vão trabalhei. Que isso também aconteça conosco. Que naquele dia, quando nós estivermos próximos a partirmos para a presença do Senhor, ou quando Ele nos convocar, nós não tenhamos o sentimento de que nós corremos em vão. E ele disse, versículo 17, contudo ainda que eu seja derramado como libação sobre os sacrifícios e serviços da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Pela mesma razão, folgai vós também e regozijai-vos comigo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida, e que nós não sejamos simplesmente consumidores, mas que nós sejamos pessoas, filhos, que busquem a presença do Senhor. Nosso Pai, obrigado, Deus, pelos momentos que passamos meditando na Tua Palavra. Proporciona, Deus, momentos como este, Pai. Abençoe as nossas vidas, abençoe todos aqueles que ouviram e aqueles que hão de ouvir. E dá-lhes, ó Deus, cada vez mais a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.